Bora fechar o vídeo com outra informação exclusiva na tarde dessa quinta-feira. Uma pessoa do São Paulo me assegurou que Hernan Crespo está louco para voltar ao tricolor. Vale a lembrança de que o Crespo está empregado, trabalhando no Al Ain dos Emirados Árabes Unidos. Ele chegou a esse clube em novembro, o time é o terceiro colocado na liga e vive uma fase extremamente importante. Nas duas próximas terças-feiras, o Al Ain disputa as semifinais da Liga dos Campeões da Ásia. Confrontos contra o Al Hilal de Jorge Jesus. E na sequência tem a final de uma Copa lá dos Emirados Árabes. Essa Copa já está com data fechada para acontecer. O Crespo deixou vazar através dos seus representantes que gostaria de fechar com o São Paulo após essas decisões. Não bastasse o recado que chegou via empresários, o Crespo também conversou com gente que é sua conhecida, gente amiga da última passagem dele pelo São Paulo, para reafirmar essa intenção de voltar ao São Paulo. Então é o argentino trabalhando nos bastidores para mostrar ao São Paulo que caso o Carpini se mantenha por mais alguns dias, o Crespo vai virar uma solução, uma alternativa no fim desse mês. Só para contar que a Copa dos Emirados está marcada para o dia 26 do mês de abril, ou seja, restam aí alguns dias em que o São Paulo deveria manter o Carpini ou ter um técnico interino, como por exemplo o Milton Cruz. Nicola, o Crespo agrada? Ele tem uma parcela, tem uma lista de defensores dentro da diretoria, mas não é unanimidade, especialmente na Barra Funda, onde avaliam que o trabalho dele deixa a desejar. Mas aí uma curiosidade, hoje o Baby, presidente da Independente, em uma live, falou a respeito do futuro do time e também do comando técnico. Ele descartou, pelo menos da vontade dele, as possibilidades de Felipão, Luxemburgo e Mano Menezes. Chamou esses três técnicos de ultrapassados e disse que não se descartaria a possibilidade de lançar uma campanha a favor da volta do Crespo. Segundo ele, o Crespo seria uma alternativa interessante. Você pensa igual? Gosta da possibilidade de Hernan Crespo, campeão paulista de 2021, voltar ao Morumbi? Mas é o que você percebe também no dia a dia, no comportamento, na maneira como os jogadores acatam as orientações do treinador. Então, o fato é que hoje o São Paulo é um time com uma instabilidade muito grande, mas dos males o menor. Né? A gente falava durante a semana que uma vitória que não fosse convincente do São Paulo sobre o frágil Cobressal poderia custar o cargo do Carpini. Exato. Foi uma vitória que não foi convincente, né? Não custou o cargo do Carpini, mas eu não acho que ele saia mais fortalecido com essa vitória do que estava no dia anterior. Concordo plenamente contigo. E outra, se tivesse empatado ontem, ele iria cair. Se não tivesse saído o gol do André Silva ali e o São Paulo não tivesse ganho na Bacia das Almas, ele iria cair. Se termina 0-0 o jogo com o estádio inteiro fora Carpini, a diretoria iria dispensá-lo. Aliás, nessa semana, o Júlio Casares deu uma resposta para um integrante de um blog, Arquibancada Tricolor. Ele foi dar uma palestra numa faculdade e aí foi brilhante. Agora, eu não me lembro o nome do rapaz que pegou o Casares no elevador. E o Casares respondeu. Acho que o Casares foi super democrático. Respondeu. E o Thiago Carpini? E ele respondeu. É o nosso treinador no momento. Vai ficando, está trabalhando. Quer dizer, em nenhum momento, sabe, existe, existe uma grande convicção. Ninguém está fazendo apologia de demissão aqui, ninguém. Mas a gente conhece bem como é que é o sistema do futebol brasileiro. E os treinadores hoje, eles são dependentes de resultados. Ganhou, vai trabalhando e vai ficando. Perdeu e o grupo deu uma rebolada, estoura no treinador. É assim há 200 anos, principalmente aqui no Brasil. Faz 2 dias escutei a entrevista do Gabriel Jesus, que falou, eu não lembro quando joguei sem dores. E eu sempre tinha dor. Claro, quase sempre tenho dor. A vezes é mais forte, a vezes menos forte, mas se me deixa jogar, eu vou jogar. Eu sou um cara que sempre tenta se entregar por qualquer treinador ao 100%. Eu joguei no sacrifício por Rogério, eu joguei no sacrifício por Dorival. Eu vou jogar no sacrifício por Carpini, por quem seja o treinador. Não importa quem esteja no banco. Eu me considero um cara que quer estar sempre disponível. Claro que a idade também já conta para mim. E tudo que eu joguei no sacrifício anterior está não sei como se fala aqui, passando factura, não, cobrando esse ano, mas está bem, o torcedor quer ver minha melhor forma.
Esse está sempre aí, esse é confiável, né? Esse é o jogador que eu quero no meu time. Caleri. Eu jogo por qualquer treinador. Quem estiver no banco, eu jogo, eu quero jogar, tenho dores e tal, vou lutar, vou batalhar. É um gladiador em campo. É o principal jogador de São Paulo hoje. E ele carrega o time na mentalidade, na competitividade. Não é um centroavante brilhante, tecnicamente até é distante disso, mas é um centroavante de muita competição, muita força mental e um finalizador muito bom também. Bom, vamos destrinchar esse jogo aí, porque, ó, Caleri fez o gol, ainda bem que ele jogou, mas teve passe do Rames que também, não? Teve, o Rames ele inicia a jogada do primeiro gol, mas eu tenho visto e respeito a opinião de todos os colegas aí. E é o jogo que ele jogou mais tempo, o Rames 90 minutos. Jogou quase 90 minutos. Mas eu não achei que o Rames foi isso tudo aí que estão cantando em verso e prosa também não. Era um adversário muito fraco. Muito fraco, muito fraco, e o São Paulo quase se complicou. Mas era fraco o adversário? Muito fraco. E aí o São Paulo, num jogo, num adversário muito fraco, quase ainda tomou um gol quando estava 0-0 e poderia ter perdido a partida. Tudo bem, o torcedor fica à vontade para fazer a sua análise. Agora, contra um time modesto como esse do Cobressal, eu entendo que o Rames, um jogador do tamanho dele, poderia ter feito muito mais, mas muito mais. Ele inicia a jogada do primeiro gol, é bem verdade, coloca a bola na cabeça do Caleri, mas, cara, é um jogador que é diferente. Então precisa mostrar mais coisa. O São Paulo não fez uma boa partida, o São Paulo não jogou bem contra um adversário que é o último colocado no campeonato chileno, que não é também essa maravilha toda, e quase que o São Paulo se complica dentro de casa. O São Paulo precisa muito, muito melhorar, porque o ano é longo e o Carpini vai continuar no fio da navalha, Michele. Vai continuar jogo sim, jogo também, tendo o seu trabalho analisado para saber se ele continua ou não no São Paulo. Ontem a entrevista ele estava super ácido com a imprensa, tá no direito dele também, mas não tem jeito, tá no fio da navalha. Saiu xingado, né? Então, Mesmo assim, a avaliação do Zé Paz, ela só não foi mais completa porque ele podia ter acrescentado, por exemplo, que o adversário de São Paulo é realmente muito, mas muito fraco. Mas fraco demais. Né? O tanto de muito fraco que o Zé falou ainda cabia mais um pouco. Então, isso colocado, vamos de ponto positivo. O ponto positivo é ter um cara como o Caleri dentro do elenco. Né? Um cara que era dúvida para o jogo, foi assim durante a Copa do Brasil, ele terminou a Copa do Brasil como campeão e foi operar. Ontem ele sabia da importância do jogo e entrou a meia boca, e isso para o torcedor conta muito. Não é? O Rames teve uma participação fraca, assim como todo o time, pode ter sido um pouco mais de destaque, porque participou nos gols. E o Carpini cometeu, apesar dos 12 desfalques, e eu acho que isso a gente também tem que levar em conta, claro, por esse baixo sim, desempenho. Com certeza. Não é? Porque é muito fácil ficar tirando pedra. O Rafael também fez duas boas defesas, senão pelo o cenário... adversário ser fraco, o Garrafa, tudo bem que tem desfalque, mas o adversário era muito inferior. Mas tudo bem, mas assim, você exigir muitas jogadas e tal. Eu entendo que o Carpini, ele erra e ele tema com algumas situações. Tudo bem, ele tinha uma ideia de jogar com 3 zagueiros, na ausência do Rafinha, que acabou se contundindo. Então, Rafinha Ferreirinha, né? Ferreirinha, perdão, Ferreirinha. Ferreirinha foi sacado praticamente no vestiário e aí obrigou a entrar com três zagueiros. Em determinado momento do jogo, todo mundo viu que 2 dos zagueiros do Carpini não tinham função dentro de campo pela fragilidade do adversário. Exatamente. E ele não mexia, ele insistia em não mexer. Então essa teimosia mostra o quê? Insegurança em algumas decisões, e isso passa para o torcedor. O que me preocupou foi quando o Carpini veio também com aquela... O Rogério fez isso no início de carreira, o Rogério Ceni, que era... Não precisa nem de apresentar o Rogério Ceni, que ele representa no São Paulo. O Rogério, ele vinha só com números para as primeiras coletivas dele, o resultado foi demissão do Rogério. Se o Carpini for nessa cartinha aí de ficar com tantos por cento de bola, daqui a pouco vai falar que nem o Diniz, nós ganhamos o primeiro tempo e empatamos o segundo. Teve um rapaz, ela colocou um cartaz lá, vocês viram isso? Falando assim, Carpini, se o time perder, como é que é? Se o time não ganhar, o time perde e você vai ficar mais perto de ser demitido. Tipo, brincando com aquela brincando com aquela frase que ele tinha falado. Porque, ou seja, partindo desse princípio, o São Paulo está perto de perder do Fortaleza no final de semana, porque ganhou agora, porque ele fala que quanto mais o time perde, mais o time... fica perto da vitória. E quanto mais ganha, você está perto da derrota. Sim. Então precisa avisar o Carpini que numa fase semifinal, de 2 jogos, ele perca os 2 jogos da semifinal para ele ganhar a final. Não vai dar, né, Zé? Foi muito infeliz nessa declaração. Então esse tipo de coisa extremamente não é por aí. pressionado. Media training, vamos fazer um media training. Tá muito pressionado, tá legal. Ó, a fase vai mudar, Carpini, se você vier no Mesa Redonda, tá?
Mas eu sei que não vem. Logo depois da vitória do São Paulo, o atacante Caleri desabafou na zona mista a respeito do momento recente do tricolor. Então a gente vai conferir agora. Tem muitas coisas que estão acontecendo, que não de vocês, mas tem muitas contas que estão falando muitas mentiras. Que os líderes sostêm o treinador, que os líderes colocam jogadores, tiram treinador. Eu nunca vi nenhum jogador que tire um treinador ou coloque um treinador. Então, vamos parar com essas coisas. As coisas que saem do CT têm que sair as coisas verdadeiras. E nós temos que fazer muito mais, porque a camisa de São Paulo requer que a gente ganhe. Eu gostaria que vocês vejam o que é o dia a dia dos jogadores, porque verdadeiramente tem boas pessoas. E o ano passado a gente tinha muito boas pessoas também. E a gente não tinha um jogo vistoso. Não era um jogo que falava, o São Paulo é o melhor do Brasil. Queremos melhorar muito, mas esse grupo, eu acho que, como é tão bom e são de boas pessoas e todos são muito bons jogadores, a gente vai chegar nas finais, porque a gente não chega só jogando bola. Quando o grupo é unido, chega muito mais longe, como aconteceu no ano passado. Quando o Caleri diz ali, eu nunca vi treinador, nunca vi jogador derrubar treinador, isso aí a gente sabe, já está cansado de comentar aqui no Gazeta Esportiva, enfim, cada um tem a sua opinião. Agora, que derruba. Claro que derruba. Não estou falando o que está acontecendo no São Paulo. Não, longe disso, mas que derruba. Agora, que derruba. Inclusive, no São Paulo, nesse momento, existe uma blindagem muito forte em relação ao Carpini por parte dos jogadores que parece que gostam mesmo do Carpini e estão curtindo o trabalho dele. O Carpini, inclusive, disse que essa foi a melhor semana de treinamentos dele no São Paulo, desde que ele chegou. Nossa, então, assim... Mas treino é treino, jogo é jogo, treino né? é treino e jogo é jogo, exatamente. Agora, o que chama a atenção no futebol é o seguinte, o São Paulo tem convicção que o Carpini é o técnico da temporada? Você acha que... Tem gente lá dentro que não. Se tem convicção, segue com ele. Se não tem, a hora de demitir é agora. Né? A hora de demitir é agora. Porque, vamos supor, Garrafa, quer dizer... Vai tirar para pôr quem? Mas então, esse é o problema. Sabe por quê? Por exemplo, o Vojvoda, o nome comentado. Sim. Você acha que o Vojvoda vai aceitar vir trabalhar no Corinthians, no São Paulo? Não vem. Sabe por que não vem? Porque os treinadores desse time, eles têm que disputar um campeonato para ganhar. Sim. Por exemplo, ganhar. Se não ganhar, primeira fase da Libertadores, 2 derrotas já está balançando. O Vojvoda, lá no Fortaleza, com toda a estrutura, perdeu a Copa Sul-Americana. É claro que a cobrança é diferenciada, mas ele consegue dar uma sequência no trabalho. O que o São Paulo tem que entender é, tem convicção que o Carpini consegue desempenhar um bom trabalho? Não. Se não tem, encerra o ciclo agora, independentemente de resultado. Ou seja, quer dizer que os 2 gols que aconteceram na Bacia das Almas ontem, que salvaram o Carpini, tá tudo errado, Michele. Tá tudo errado. Porque se não saem os 2 gols, aí as redes sociais estão dizendo que o Casares está administrando o clube através de rede social, ele vê o que o pessoal fala e toma a decisão. Ele é o presidente. Presidente, o senhor tem que entender. O Carpini é o técnico pro São Paulo? Eu acho que ele segue não com tem ele. convicção. Se não é, troca. Em relação ao que você falou do Felipão, chance zero hoje do Felipão assumir o São Paulo. Não tem, né? Não tem, Por Michele, quê? muitas Não opções tem. no mercado. Lá dentro não é bem visto. Não é bem visto. E quem está no mercado? Não, agora não estou analisando ninguém porque o técnico é o Não, Carpini. mas tem alguém no mercado? Tem. Então, isso que a gente está comentando, não Luxemburgo tem tá onde? aí. No Cuiabá? Tem um cara que o Garrafa gosta, Sampaoli. Pelo amor. não, esse Deixa é o gato fogueteiro fogueteiro quieto, pelo amor de Deus. Esse vai tumultuar mais ou menos.